Olá, bem-vindos ao Balai do Balacobaco. Eu sou Jaqueline Costa. Bem, hoje nós vamos tratar do seguinte, do tema da escala 6 por 1, né? A PEC da escala 6 por 1. Primeiro nós temos que analisar o seguinte, para você fazer uma PEC, isso demanda muito tempo e dinheiro também, tá? E não é pouco dinheiro. E aí você entra nessa questão da controvérsia do seguinte, poxa, estão trazendo uma PEC tão polêmica como essa, né, de tamanha repercussão, e ao mesmo tempo eu tenho aí o Ministério da Economia trazendo medidas de cortes. É uma questão que deve ser analisada. Tá? É uma questão analisada, tem que ser analisada até porque é muito antagônico, né? Medidas de cortes, depois você vem com uma PEC, e uma PEC que vai trazer, porventuras, muitos, né? Vai trazer aí muito encargo para pouca produtividade. É uma questão polêmica. É uma questão polêmica. Então vamos lá. Primeiro que nós temos que nos atentar, porque dessa medida, essa medida tem sido muito comentada e as pessoas estão esquecendo que o governo também está trazendo medidas de corte. E as medidas de cortes, elas vêm consigo, né, trazem consigo encargos, e encargos muito alto, tá? Muito alto. Porque não é só você cortar, porque uma medida, quando o governo ele começa a se ajustar, ele não apenas corta gastos, ele tem que buscar mais recursos para poder suprir esses gastos que ele teve, ou que ele tem. Então, temos que analisar isso aí. Mas vamos lá. A questão da PEC é o seguinte, para você alterar um texto constitucional, não é simples. Então, para a alteração da Constituição, eu preciso necessariamente de 3/5 dos votos em 2 turnos para que seja aprovada uma PEC e ela venha trazer essa alteração no texto constitucional, né? Que nesse caso, em especial, no texto dos direitos sociais, no artigo 7º da Constituição Federal. Vamos lá, eu quero só explicar também para vocês a questão dos 3/5, né? Os 3/5 é o seguinte, 3/5 na Câmara dos Deputados, né, federal, e no Senado Federal. Bem, 3/5 da Câmara dos Deputados significam que são 308 deputados que precisam, no mínimo, votar. E no Senado, 49. Como é que eu cheguei a esse número? Da seguinte forma, cada estado ele possui 3 representantes no Senado, né? Então, cada estado elege 3 senadores, né? Então, são 3 senadores por estado, para cada um dos 26 estados, mais o Distrito Federal, e deputados são 513, sendo que o critério de cadeiras utilizadas na Câmara dos Deputados é diferente da do Senado. Para os deputados, utiliza-se o critério da proporcionalidade. Isso é de acordo com o número de habitantes dos estados que é cedida a cadeira na Câmara dos Deputados. Bem, agora sim superada essa explicação, né, dos 3/5, vamos seguir. E essa votação é em 2 turnos, tá? Não é simples passar uma PEC, para alterar assim, um texto constitucional da Constituição, não é simples, requer muita demanda, muita deliberação, e essa em especial, até porque essa PEC ela vem trazendo muitas questões. É a diminuição de uma escala, não é só reduzir a escala de trabalho, é reduzir também a produtividade. Apesar de ter pessoas que dizem que não, que uma pessoa ela pode produzir muito mais com menos tempo de trabalho. Bem, há questões controversas também aí. Por quê? Por questões cultural, tá? É uma questão cultural isso. Eles estão tentando implementar questões que vigoram lá fora e trazendo para cá. Só que nós temos que analisar o seguinte, que o fator cultural ele também deve ser levado em consideração. Aqui para o país, não há como suportar se o encargo vai continuar o mesmo ou, quiçá, maior. Até porque nós temos aí agora, nós estamos nos preparando para começar a aplicar a reforma tributária, que começa a ser aplicada agora em 2026, tá?
Nós vamos ter aí o 2025 todo para adequação também, porque nós estamos nesse período de vacatio legis, para 2026 já ser de fato aplicada a norma, né? A reforma tributária, que já vai vir com né, um certo encargo, que inclusive já tem questões, né? Já foi analisado o texto, e já tem questões aí que já vão por si só, a reforma tributária ela já vai vigorar com grandes demandas no judiciário. Porque tem questões que já vão trazer por si só questões tributárias a serem analisadas, e essa reforma também já vai trazer consigo grandes demandas também. Então, são fatores que vão meio que colapsar o sistema judiciário. Primeiro que nós temos que ver qual é a disponibilidade que o governo vai ter em oferecer algum tipo de benefício, será dado ao empregador para que ele aceite a suportar essa nova escala que está sendo proposta pela PEC. Né? Suportar uma escala dessa sem que haja algum tipo de benefício. Produtividade menor, o encargo ele se mantém, quiçá maior, empregador não suporta. Então, haverá o quê? Um alto índice de demissões, grandes demandas no judiciário, que inclusive Justiça do Trabalho hoje é uma das justiças que tem maior número de demandas. Então, e isso tende a aumentar ainda mais em decorrência dessa aprovação, se for o caso. Bem, mas o que nós temos que nos atentar é o que isso pode trazer de benefício ou de malefício para a sociedade, para a economia. Que para mim tem mais malefício do que benefício. Temos que entender o porquê dessa discussão junto com essa questão dos cortes na economia. Não temos ainda nada definido. Não tem ainda como saber o que vai acontecer. Ainda não tem como saber. Então, vamos esperar. Não sabemos se, de fato, essa PEC veio para tentar tirar a atenção da população por alguma questão. Enfim, só não podemos vendar os olhos para não saber tudo o que está acontecendo. Temos que ter em mente que há medidas de cortes, temos em mente que tem essa nova PEC sendo tratada, temos que ter em mente, inclusive, que há uma reforma que já vai entrar em vigor a partir de 2026, que não podemos esquecer de nada disso. Até porque são assuntos que vão trazer grandes mudanças na vida de todo mundo. Porque a economia é um assunto de suma importância. Será que com essa PEC haverá mais emprego ou desemprego? Na minha opinião, é maléfica para a sociedade, é maléfica para o sistema econômico. Para o sistema econômico, e haverá sim uma grande tendência ao desemprego, além das altas demandas que surgirão no decorrer do tempo, sendo que não podemos esquecer o seguinte, que a produtividade cai e o encargo se mantém ou se eleva. Então, esses assuntos precisam necessariamente serem analisados e muito bem discutidos. Hoje, inclusive, estava esquecendo de mencionar que hoje, inclusive, nunca ouvimos tanto a palavra populismo como estamos ouvindo hoje, né? E o populismo, o que significa o populismo? O populismo, nos dias de hoje, ele tem um caráter negativo, um significado, um caráter negativo. Ele tem diversos significados desde a sua criação, né? Mas sabendo-se que esse populismo vem trazendo, sim, aspectos imensuravelmente negativos e que podem trazer danos, sim, à economia do país. Temos que nos atentar a isso, sempre lembrando que o governo está vindo com medidas de corte,
Então, não tem como você não unir as medidas que o Ministério da Economia está querendo fazer, com uma nova PEC que está sendo implantada, com a reforma tributária que vai daqui a pouquinho ser implantada, porque a gente está aí nesse período de vacácio legis, então são aspectos que você tem que pensar num todo. Tá? Você precisa unir essas questões e analisar muito bem. E analisar muito bem, porque essas medidas podem trazer um colapso tremendo ao país. Podem colapsar um país. Até porque a economia ela já não está tão equilibrada. Então, isso tudo precisa ser analisado. Tá bom? Esse foi só um breve comentário sobre essa escala e questões que podem estar atreladas a ela. Agradeço a visualização de todos vocês. Gostando, dá um like, se inscrevam no canal, que tem muito mais vídeos por vir. Tem muito vídeo bom também já aqui no canal. Então se inscrevam, clica aí no gostei e forte abraço. Tchau, tchau. Vem pro balaio do Balacobaco você também. Vem.